Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Multifrequência feito para você ficar sintonizado com a palavra, a igreja e a missão de Deus aonde você estiver. E eu quero aproveitar e pedir para você deixar seu comentário aqui embaixo falando aonde você está nos assistindo para a gente te conhecer um pouquinho, né? E eu sou a Lídia Díquel e eu estarei contigo durante todo esse programa, aonde vamos contar com a participação de convidados muito especiais, dica de livro, filmes, lugares e lembrando que todos os nossos quadros de hoje vão nos comunicar sobre estudar a palavra de Deus e também sobre como usar a tecnologia a favor do reino. Eu quero começar esse programa meditando no que diz a palavra de Deus lá em Romanos 11, 33 a 34, que diz assim: Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? O conhecimento de Deus é imenso, infinito, e você pode se perguntar: como conhecer a Deus e o que Ele mesmo revela a seu respeito através da Sua palavra? Já se perguntou por que estudar teologia? Sabemos que o nosso relacionamento individual com Deus é muito importante. Participamos na igreja, da escola dominical, prestamos atenção nos sermões, estudamos a Bíblia em casa, lemos livros, ouvimos podcasts, vídeos no YouTube e até mesmo cursos rápidos, não é verdade? Nós temos que nos conscientizar que o impacto do estudo da teologia não serve apenas para o nosso crescimento pessoal, mas tem e terá um impacto crucial na comunidade local em que fazemos parte e servimos. Assim como na nossa família, com os nossos amigos e colegas de trabalho. Por isso, o programa de hoje desafiará você e a mim a nos aprofundarmos cada vez mais no estudo e na vivência da boa teologia. Vamos junto com a gente, que esse é o propósito desse programa. E pode deixar seu comentário aí, curtir, principalmente, divulgue o link para os seus amigos, né, seus familiares, para aquela pessoa que vier ao seu coração. Então, seja muito bem-vindo ao Multifrequência, sintonizando você com a palavra, a igreja e a missão de Deus. E agora a hora da nossa entrevista e nós vamos conversar com Kaique Fernandes, que é casado com a Bruna e serve na Igreja Cristã Farol Esperança, lá em Goiânia. Ele é estudante de teologia e coordenador estratégico do Invisible College, uma escola de teologia e filosofia para nativos digitais. Ele tem graduação em design gráfico pela UFG e MBA em gestão de marketing e inteligência digital pela ESPM Rio. Se interessa por arte, mídia, cultura e inovação e a relação da fé cristã com todas essas áreas. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal. Kaique Fernandes, que honra poder conversar com você novamente, né, e falar desse assunto tão importante para a igreja, para os nossos dias, para a vida, né, que é sobre estudar teologia e também como usar a tecnologia para o avanço do reino, né. Muito bem-vindo, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, é um prazer estar aqui, privilégio e espero contribuir da melhor maneira possível. E o que eu quero começar a perguntar para você, Kaique, é como você vê o papel da tecnologia na educação teológica agora para os nativos digitais, né? E também qual o lado positivo e o lado negativo que esse impacto da tecnologia tem trazido, né, para esses nativos digitais que a gente fala. Muito bom. Eu acho que quando a gente está falando de tecnologia e formação teológica ou educação no sentido mais amplo, o papel da tecnologia, de forma bem direta, assim, é abrir novas possibilidades, né? Abrir novas possibilidades para um público mais amplo do que seria se a gente pensasse só na formação tradicional de seminários analógicos, que a pessoa se desloca até ele para estudar, e que isso, embora sejam muito importantes esses seminários, principalmente para a formação dos quadros de oficiais das igrejas,
isso acaba limitando, porque nem todo mundo tem um seminário na sua cidade, nem todo mundo tem uma escola teológica na sua cidade, ou se tem, muitas vezes por questão de rotina e trabalho, não consegue talvez se deslocar até lá, gastar um tempo do seu dia naquela atividade, naquele curso. E quando a gente pensa, então, a tecnologia vindo e a gente tendo acesso à educação à distância, remota, online, isso amplifica para a gente, então, o acesso, dá novas possibilidades, não só de cursos, não só de instituições, mas também de recursos, né? De também ter acesso à literatura, a vídeos, a materiais dos mais diversos autores, das mais diversas ênfases, feitos nos mais diversos locais do nosso planeta. E fora as próprias conexões que isso acaba gerando, porque embora online a gente não tenha um contato muito próximo no sentido de relação analógica ali, de estar presencialmente com outra pessoa. Por outro lado, isso possibilita que a gente se conecte com as mais diversas pessoas dos mais diversos locais. E quando a gente pensa especificamente num público que já é nativo digital, uma geração que já nasceu imersa com mídia, com tecnologia, com redes sociais, a gente tem a possibilidade de uma adequação em termos de proposta pedagógica e metodológica para esse público que já nasceu nesse ambiente. E aí, quando a gente pensa que a gente está falando de uma era que a gente vive hoje, que é a chamada era da conectividade, onde todo mundo tem a possibilidade, todo indivíduo tem a possibilidade de também ser um produtor de conteúdo, né? E isso é uma tensão, porque tem seu aspecto positivo, mas também tem seus desafios. Pensando nas questões do lado positivo ou negativo, o lado positivo, acho que é isso que eu já falei, né? Desse amplificação do acesso, de mais oportunidades para mais pessoas. Só que, por outro lado, a gente tem que lembrar, quando a gente está falando de educação, que informação é diferente de aprendizagem. E tem muitas, às vezes a gente, na iniciativa de tentar compartilhar algo com alguém, a gente só vai compartilhar informação e não aprendizagem. A gente acha que a gente vai estar formando teologicamente, quando na verdade a gente só vai estar compartilhando informação, o que não necessariamente é um problema, mas é uma diferença entre informação e aprendizagem. E um desafio que a gente tem, e muitas vezes talvez esse possa ser o lado negativo, é de cair no erro de achar que uma educação digital ela é apenas uma réplica, ela é apenas uma reprodução daquilo que é feito analogicamente, quando na verdade muda o formato, muda as metodologias, muda as propostas, muda a forma como essa educação acontece. E aí, se a gente não tiver essa atenção, não entender como que o ambiente digital acontece, como que a educação acontece no ambiente digital, a gente só vai estar compartilhando informação, mas não vai estar gerando aprendizagem. E aí, para já encerrar minha resposta, tem um autor que eu gosto bastante, que é o Conrado Schlohauer, que pesquisa sobre educação digital, e ele fala para a gente que educação, que aprendizagem, na verdade, é a explicitação do conhecimento por uma performance melhorada. E eu sei que é ruim falar a expressão performance no contexto de igreja e teológico, mas o que ele quer dizer é o seguinte, que a aprendizagem mesmo, é quando eu faço um curso, é quando eu leio um livro, é quando eu tenho uma conversa com alguém, e isso melhora aquilo que eu faço. Então, a aprendizagem não é quando eu simplesmente ouço alguém falando sobre exegese e aquilo vira só informação para mim. Mas é quando eu ouço alguém falando e aquilo melhora a minha própria prática com as escrituras. Aquilo me dá mais condições de, por exemplo, ler o texto bíblico, compreender o texto bíblico, ou então me dá mais condições de melhorar o meu sermão, ou me dá mais condições de aconselhar melhor uma pessoa da minha igreja. Ou seja, aquilo que eu faço, as minhas práticas, são melhoradas por meio de algo que eu aprendi de alguém, por meio de um conhecimento que eu recebi. E isso sim é aprendizagem. Então, acho que o desafio para a gente, pensando no lado negativo, é a gente tentar não só receber informação, mas de fato gerar aprendizagem, porque é isso que é o que a gente busca quando a gente está falando de educação, e aqui no caso, uma educação teológica. E falando em educação teológica e tecnologia, você trabalha no Invisible College, né, que é um dos cursos mais conceituados que nós temos, né, atualmente. E eu queria te perguntar em relação a isso, você, tem percebido que os alunos estão conseguindo se aprofundar na palavra? Eu queria que você desse até, quase que um testemunho, né, da que é possível sim se aprofundar teologicamente num curso. Eu queria que você comentasse em relação a isso.
Ah, legal. Eu não sei se é um dos mais conceituados, isso eu deixo para você, Ah, mas a gente tem tentado caminhar de forma séria e coerente, e a gente acredita muito que isso é possível, né, até é muito o Pedro, né, que é o coordenador pedagógico, assim, eu coordeno a parte estratégica de comunicação, ele sempre conta sobre isso, assim, que quando a gente foi começar a escola, assim, muita gente, eh, teve um certo ceticismo, assim, no sentido de que, eh, não é possível, assim, a gente gerar, sei lá, ser usados por Deus, assim, para gerar transformação na vida de alguém à distância, ou a gente não vai conseguir gerar relacionamentos verdadeiros e duradouros, uma série de questões. Isso aqui a gente está falando, inclusive, pré-pandemia, né? Porque depois da pandemia isso quase que virou inevitável, assim, essas possibilidades. Mas o que a gente fez foi justamente tentar pensar esse desafio, assim, de como que dentro do contexto digital, entendendo que ele é diferente do contexto analógico, a gente pode propor metodologias, a gente pode pensar uma filosofia da educação que dê condições para que as pessoas venham, estudem e que isso reverbere nas suas vidas, que isso reverbere nas suas igrejas locais. E o que a gente tem visto é um testemunho muito legal disso. Assim, obviamente que nem todo mundo consegue estudar online, assim, o ensino online, embora seja uma possibilidade, a gente tem consciência que ele não é para todo mundo. Tem gente que não dá certo, assim, não é porque a pessoa é incapaz, não é porque a pessoa é inferior às outras, mas porque não dá certo para aquela pessoa específica. E isso eventualmente acontece. Mas o que a gente tem visto é bons testemunhos assim dos estudantes que têm participado com a gente, não só dos estudantes, mas principalmente e também de lideranças das igrejas, né? Mês retrasado, se eu não me engano, a gente está em abril, fevereiro, um pastor de uma igreja local lá do sul mandou uma mensagem para a gente agradecendo porque um membro da igreja dele estudou com a gente, concluiu o curso, e ele veio agradecer e testemunhar assim do quanto que foi benéfico para a vida daquela pessoa, quanto que ele estava mais capacitado para servir na sua igreja local, para dar aula, compartilhar sermão e servir das mais diversas formas. Então a gente acredita muito que se a gente faz um trabalho sério, comprometido com a Igreja de Jesus, comprometido com o Evangelho e pensando, né, entendendo, tentando discernir o ambiente digital e tudo que está envolvido nele, a gente acredita sim que é possível uma educação online que seja verdadeira, que seja relevante, que seja transformadora para a vida das pessoas. é, e você tocou num ponto muito importante, interessante, que é a igreja e pós-pandemia e antes pandemia, né, como isso foi um marco, um divisor de águas para as igrejas crescerem no meio digital, né. A gente com todo esse avanço da tecnologia, a gente sabia que a realidade de muitas igrejas não estavam acompanhando ainda, e hoje ainda tem um pouco, né, de resistência desse crescimento. E eu queria saber a sua opinião, Kaique, como que você tem percebido as igrejas, aqui no Brasil principalmente, né, como que elas têm acompanhado as necessidades de crescimento no meio digital. Uhum. Bom, acho que quando a gente está falando da igreja, assim, de forma ampla, geral, é difícil, assim, porque a gente está falando de uma coisa que é muito ampla, né? Principalmente de um país igual o Brasil, assim, de proporções continentais. Então é perigoso, assim, a gente fazer alguma generalização que acaba não condizendo tanto com a realidade. Mas eu acho que, falando de forma geral, assim, pelo menos o que eu percebi, pelo menos nos contextos que eu tenho mais contato, assim, é que quando a pandemia veio, por exemplo, houve um certo uma necessidade assim de correr para o digital, até porque a própria pandemia fez com que os cultos presenciais, pelo menos por um período de tempo, se inviabilizassem. Então as igrejas saíram atrás de alternativas, transmissões, áudios, grupos de WhatsApp para mandar o sermão gravado, ou então gravar e disponibilizar, enfim, uma série de possibilidades. E a impressão que deu é que foi tudo meio desesperado, assim, né? Foi tudo meio tipo, não, vamos fazer porque tem que fazer, porque senão a gente vai ficar sem. E foi uma coisa meio na loucura, assim, na correria. Pegou, acho que muita gente despreparada, assim. E agora parece que depois que a coisa, entre aspas, está normalizando, assim, né? Embora a pandemia não tenha acabado, mas a vida já está minimamente mais normalizada. Acho que a gente começou a refletir um pouco mais, assim, sobre o que de fato é interessante, o que de fato deve ser mantido e o que talvez não. Acho que a grande questão é que
o ambiente digital, assim, nessa era da conectividade, e a pandemia veio para acelerar um pouco isso, não veio para isso, mas acabou acelerando, deu a possibilidade, deu a abertura de novas possibilidades, né? E não uma substituição. Eu acho que isso que talvez seja o mais importante. A gente entender que o ambiente digital, os recursos tecnológicos que a gente tem, as possibilidades de mídia, elas não vieram para substituir aquilo que é feito presencialmente, aquilo que é feito analogicamente, mas para dar novas possibilidades, como se fossem desdobramentos. E eu acho que isso, para o contexto da igreja, é fundamental a gente pensar e tentar enxergar dessa forma, que o ambiente digital não pode substituir aquilo que a igreja faz analogicamente. Ela não pode substituir um culto presencial com a igreja se reunindo num determinado dia da semana para prestar um culto público e comunitário. Ela não pode substituir os encontros que acontecem na rotina da igreja, mas isso pode dar novas possibilidades. Então, eu acho que o desafio nosso enquanto igreja é a gente ter esse discernimento de o que a gente pode fazer no ambiente digital para complementar ou para amplificar aquilo que a gente já é, aquilo que a gente já faz analogicamente enquanto igreja, e não substituir aquilo que já é feito por algo novo, por algo que é apenas online, assim, porque senão eu acho que a gente pode acabar caindo num grande erro, assim, que é substituir aquilo que a igreja faz por essência, que é o ajuntamento de pessoas para um único propósito de adoração, de culto a Deus, de edificação mútua que acontece no contexto analógico, quando a própria igreja se junta para prestar culto a Deus e nas suas outras atividades, nas suas outras dinâmicas. Então, eu acho que seria mais ou menos por aí, assim, a leitura que eu faço é um pouco essa. Exatamente. Eu acho que ao pouco as pessoas também têm percebido a importância, né, de estar presencialmente também, essa maturidade tem sido adquirida com o tempo, né, graças a Deus. E agora, Kaique, sabe o que eu queria perguntar para você? No seu ponto de vista, qual é a necessidade de preparação para as pessoas que querem estudar continuamente a teologia, né, e profundamente, mas nesse mundo tecnológico, mundo digital que vive mudando a toda hora, como é que você pode continuar na mesma velocidade, digamos assim, sem parar nessas mudanças todas? Como que acostuma? Como que faz? Ou não acostuma? Isso aí é um desafio, assim, né? Tem um termo que é usado para isso, assim, um termo em inglês que é lifelong learning, que seria, a tradução seria tipo aprendizagem ao longo da vida, que é uma tendência, assim, quando a gente está falando de educação, que é uma ideia de justamente desse desafio, né, de que a nossa educação, de que a nossa formação, ela não se encerra, ela é uma coisa ao longo da vida e durante toda a vida. Então a gente tem muito uma visão assim de que não, eu faço uma graduação, quando muito eu faço uma graduação, talvez uma especialização, alguma coisa assim, e beleza, eu paro por ali e vou viver. Quando na verdade o que essa ideia de lifelong learning fala pra gente é que a educação ao longo da vida é algo necessário e quase que inescapável. Por quê? Porque, como você bem disse, assim, a gente vive num mundo que é cada vez mais complexo e que as mudanças elas acontecem de forma cada vez mais rápida. Então a gente não só tem transformações, como essas transformações elas são cada vez mais rápidas. Uma inovação que antes demorava tanto tempo para a gente ter uma nova inovação, agora esse tempo encurta e a gente tem uma coisa atrás da outra acontecendo a todo momento. Então são novas demandas, são novos desafios, são novas possibilidades, são novas tensões para a gente lidar. E inclusive tem um termo assim, um termo técnico assim para isso, que é o fator surpresa do crescimento exponencial. O que isso quer dizer na prática, esse termo todo? Que a nossa percepção em relação às mudanças do mundo, ela é menor do que as mudanças que acontecem no mundo. Ou seja, os desenvolvimentos tecnológicos que acontecem, eles acontecem numa frequência mais rápida do que é a nossa percepção. Então, na nossa percepção, a gente acha que a curva está aqui, quando na verdade os desenvolvimentos já estão subindo para cá. E a gente então tem esse gap, esse vácuo entre o que a gente percebe e o que de fato está acontecendo no mundo. E isso é esse termo, né, fator surpresa do crescimento exponencial. E como que a gente lida com isso, né? Como que a gente lida com todas essas questões? Acho que a primeira coisa é a gente entender que a gente não vai saber tudo e a gente tá em paz com isso.
de que é impossível a gente ler todos os livros, é impossível a gente dominar todos os assuntos, é impossível a gente estar por dentro de todas as notícias do mundo. Então a gente tem que ter um certo filtro, né? A gente aprender a ter um filtro pessoal em relação àquilo que a gente vai se dedicar, em relação àquilo que a gente vai querer entender, em relação às leituras que a gente precisa fazer, os cursos que a gente quer estudar. E uma outra questão que eu acho muito importante, inclusive é algo que a própria Unesco vem tratando já há alguns anos, que é aquilo que ela chama de uma alfabetização em futuro, que é um termo em inglês que é Futures Literacy, que quer dizer que a gente tem que se alfabetizar da mesma forma que a gente se alfabetiza na nossa língua, ou depois começou a tratar de alfabetização digital, que a gente aprender a lidar com a tecnologia e com os recursos digitais. A Unesco vem tratando sobre uma alfabetização em futuro, para a gente aprender a lidar com o futuro, no sentido de não sermos apenas reativos a ele, mas termos um papel ativo na construção do futuro. E num mundo em constante mudança como o nosso, eu acho que isso é fundamental, acho que isso é um desafio que a gente tem enquanto igreja, que é pensar em questões futuras. E aí, dando um exemplo sobre a importância disso e como que a gente, de certa forma, tem negligenciado essa questão, a gente lá no Invisible College, a gente fez uma pesquisa bem informal, mas uma pesquisa, de entre 2018 e 2022, a gente mapeou 40 eventos de teologia ao longo do Brasil, conferências, congressos de diferentes tradições, diferentes linhas teológicas, eventos nacionais, eventos regionais. E desses 40 eventos que aconteceram entre 2018 e 2022, dos que a gente mapeou, apenas um deles tratou de um tema futuro. Apenas um deles tratou de uma questão que não era uma questão presente, que não era uma questão passada, mas de uma questão sobre o futuro, refletindo sobre uma questão futura. E isso mostra pra gente, então, o quanto que a gente muitas vezes não está pensando naquilo que virá, não está pensando nas coisas futuras, não está pensando nas tendências, mas está tentando resolver coisas ou de agora, ou coisas que até já passaram, e a gente acaba atrasado um pouco na discussão, a gente, enquanto igreja, acaba um pouco atrasado na discussão. Então, eu acho que para esse mundo em constante mudança que a gente vive, com constante velocidade e complexidade, a gente tentar pensar em tendências e tentar antecipar as questões que chegarão para nós, talvez seja uma das melhores formas da gente conseguir lidar com tudo isso e conseguir ter um aprendizado contínuo nesse nosso contexto de complexidade. Exatamente, viver de uma forma intencional, né, inclusive com a tecnologia não tem mais, ela faz parte da nossa vida e já era, né. Inclusive, ter paciência para ensinar desde o senhorzinho, a senhorinha que, né, lá na igreja, que quer acompanhar as mídias, aprender, né, aprender e também ensinar, ter paciência para ensinar essas pessoas, né, desde os assuntos mais simples, assim como mexer num aplicativo que está lá as informações da igreja, até os teólogos, os pastores, seminaristas que estudam mais profundamente e viver dessa forma intencional que você falou, né. Mas Kaique, agora tem uma pergunta que não quer calar, que tem a ver com essa preocupação com o futuro aí, é sobre como, levar o evangelho, que é um ensinamento tão profundo e demanda tempo, nesse tempo que nós vivemos querendo ver vídeos curtos, não tendo paciência para ouvir mensagem curta, passando, assim, tudo na velocidade, né, informações rápidas. E como levar o evangelho, aproveitando as mídias, né, sem que ele seja levado de uma forma superficial, o evangelho que é tão profundo, né, na sua opinião, como que faz isso? Essa aí é a pergunta dos milhões, né? É. Vamos ver se eu consigo respondê-la minimamente satisfatória, de forma satisfatória. Mas eu acho que para a gente começar a responder isso, assim, a primeira coisa é a gente entender que existem formatos de conteúdos específicos para mídias específicas. O que eu quero dizer com isso? Que cada mídia social que a gente usa, se a gente pega, por exemplo, o Twitter, ele tem um tipo de conteúdo específico que vai funcionar no Twitter. Se a gente pega o YouTube, por exemplo, tem um tipo de conteúdo específico que vai funcionar no YouTube. Qual que eu acho que é o nosso grande desafio? Porque não tem como eu querer pegar uma coisa super complexa
super elaborada, e lá no Twitter, que basicamente é texto e textos curtos, e querer compartilhar isso no Twitter, porque não vai funcionar. Não vai dar certo, e mesmo que eu faça uma thread, por exemplo, uma mensagem vai se perder, a pessoa não vai entender, ou nem vai chegar nela, enfim, não vai dar certo. Enquanto no YouTube, por exemplo, que é uma plataforma de vídeo, eu tenho a possibilidade de colocar ali uma aula, uma palestra, um sermão de 20 minutos, 30 minutos, uma hora, se eu quiser. Ou seja, tem a possibilidade de ter conteúdos mais profundos. Eu acho que o nosso desafio, e tentando pensar um pouco aqui, enquanto pensamento de comunicação, assim, é a gente tentar ter uma abordagem, um pensamento estratégico no sentido de onde que a gente vai compartilhar cada tipo de conteúdo. Porque eu acho que talvez o nosso grande desafio, pensando nessa pluralidade de mídias que a gente tem, Twitter, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube e várias outras que existem, talvez o nosso grande desafio não seja tanto a superficialidade, assim, embora esse termo ele seja uma conotação negativa, né, de uma coisa rasa e tudo mais, mas tem plataformas que o conteúdo de fato é superficial, assim, se a gente pega um Twitter, como eu falei, não tem como a gente colocar uma coisa super complexa ali dentro. Tem que ser um conteúdo superficial, e aqui eu tô tentando tratar o superficial não como uma coisa negativa, mas como uma coisa não aprofundada. Então eu acho que o nosso grande desafio não é, talvez, a superficialidade, mas talvez seja a mesmice, assim, talvez seja a gente não ser superficial, mas ser desinteressante. Acho que talvez esse que seja o problema. Porque a gente pode muito bem ter um conteúdo superficial, no sentido de não profundo, numa mídia como o Twitter ou num TikTok, que são vídeos rápidos, por exemplo, mas um conteúdo que seja interessante, um conteúdo que seja relevante e que quando a pessoa vê, por mais superficial que aquele conteúdo seja, aquilo vai gerar nela o interesse de ir atrás e tentar entender melhor sobre aquilo, ou tentar aprofundar naquilo, ou tentar querer saber mais sobre aquilo. Ou seja, o nosso desafio é que a gente, muitas vezes, nós soamos de forma desinteressante, ou a gente não consegue comunicar com as pessoas que estão do outro lado, principalmente com os não cristãos, e muitas das vezes por não compreender como cada mídia funciona, não compreender quais são as dinâmicas de cada mídia que a gente está usando. Então, eu acho que o desafio é a gente tentar parar um pouco assim de imitar o que, que os outros fazem, assim, que às vezes a gente pega uma pessoa que faz um tipo de conteúdo e aquele conteúdo dá certo e a gente começa, todo mundo começa a replicar o tipo de conteúdo daquela pessoa, começa a reproduzir modelos. E quando a gente faz isso, a gente cai nesse problema da mesmice, a gente perde um caráter de algo único que a gente poderia produzir, por exemplo. Porque uma coisa é eu, Kaique, com meu background, com as minhas vivências, com aquilo que eu gosto, com a minha linguagem, com o meu estilo, ir no meu Instagram e gravar um vídeo falando do evangelho, ou falando de alguma coisa que eu gosto e associando com o evangelho. Outra coisa totalmente diferente é a Lídia fazer isso de acordo com a personalidade dela, de acordo com os interesses dela, de acordo com as vivências dela. E não significa que eu vou ser melhor ou pior. Significa que são duas pessoas diferentes falando de duas formas diferentes para dois públicos provavelmente diferentes. E se um de nós tenta replicar o outro, tenta imitar o outro porque o outro deu certo, vai ficar uma coisa enfadonha, assim, porque não é a minha personalidade, não é o meu jeito de falar, não é o meu estilo, não é as coisas que eu associo. Então, acho que o nosso desafio é isso, é tentar ter um conteúdo primeiramente, pensando estrategicamente nas diversas mídias que a gente tem, para entender onde cada coisa vai entrar, e depois a gente criar um conteúdo que fuja da mesmice, que fuja só de copiar aquilo que já é feito, mas que a gente consiga criar algo que seja interessante para as pessoas e que a gente consiga comunicar com o público que a gente quer comunicar. E a gente só vai conseguir comunicar com esse público que a gente quer se a gente entender, primeiramente entender esse público, se a gente entender o que que faz sentido para ele, o que que ele gosta, o que que ele não gosta, enfim, de fato um planejamento de comunicação para que aí a gente consiga então sair da mesmice e tornar a mensagem que a gente quer compartilhar, apresentá-la, né, de forma relevante para as pessoas. Eu acho que o caminho seria mais ou menos por aí.
Perfeito, né, interação, é conduzir, né, setinhas, igual a gente que nós devemos apontar para Cristo, nas mídias sociais, você tem que apontar o caminho aonde você vai conseguir se aprofundar mais em Cristo, né. Muito bem colocado, Kaique. E agora eu quero te perguntar outra coisa que tem bombado aí, né, que é sobre, é sobre inteligência artificial, mas é outra pergunta, é como você vê a interação, a integração, né, interação, melhor dizendo, da teologia com as novas tecnologias, como a inteligência artificial e a realidade virtual, assim, como você vê essa junção aí? Então, essa é uma discussão que tá quente, né, é muito nova, assim, embora inteligência artificial não seja algo novo, mas a discussão se tornou mais acalorada nos últimos dias, assim. E eu penso muito, assim, até por estudos um pouco mais antigos, assim, que quando a gente pensa, por exemplo, em inteligência artificial, o uso dela, eu acho que isso vai ser uma coisa que é inescapável para a gente enquanto sociedade, enquanto povo, enquanto cultura. O que vai mudar é como que essa inteligência artificial vai ser usada, de que forma, de que maneira. Mas eu acho que ela vai ser inescapável, assim. Eu acho que é impossível a gente evitar o uso dela de alguma forma, assim. Que já é uma coisa usada, por exemplo, na indústria, para automação de fábricas, por exemplo, uma série de coisas. E agora isso está vindo mais para um contexto mais popular, mais massivo, assim, no bom sentido do termo, de estar mais acessibilizado para que mais pessoas tenham acesso e com diferentes possibilidades. Como que eu vejo a interação da teologia com isso? Primeiramente, eu acho que a teologia, antes de entrar especificamente na interação, eu acho que ela tem uma possibilidade, uma necessidade, e aqui é onde eu chamo a atenção, de lidar com a inteligência artificial, por exemplo, e com os desenvolvimentos tecnológicos de forma geral, mas aqui especificamente inteligência artificial, porque naturalmente a inteligência artificial vai gerar alguns desafios para nós, algumas crises, algumas tensões. E para dizer duas delas, por exemplo, primeiro, questões éticas que estão envolvidas nisso e que já estão sendo amplamente discutidas. E eu acho que a teologia tem condições de nos ajudar a pensar eticamente, a partir de uma ética bíblica, como que a gente deve lidar com inteligência artificial, por exemplo, ou com tecnologia, lembrando que tanto a inteligência artificial quanto a tecnologia de forma mais ampla e as mídias sociais ou qualquer outra tecnologia são atividades humanas, então são seres humanos que estão produzindo aquilo. E isso significa então que não são coisas neutras, porque todo envolvimento humano, toda atividade humana pressupõe um caráter religioso, né? Não existe neutralidade. Então o Instagram não é neutro, o chat GPT não é neutro, o meu celular não é neutro, essa plataforma que a gente está usando para gravar não é neutra, porque são atividades humanas sendo desenvolvidas. E por serem atividades humanas serem desenvolvidas, a gente tem que tentar fugir de duas concepções que são simplistas, que é ou superestimar, no sentido de, não, isso não vai virar nada, deixa para lá, é só uma febre passageira, não vamos preocupar com isso não, ou, na verdade, subestimar, né? Ou de culpabilizar a tecnologia, como se a tecnologia fosse um ente, fosse uma coisa que está na realidade, assim, quando, na verdade, ela é uma atividade fruto do desenvolvimento do trabalho humano. E um autor que nos ajuda com isso é o Derek Schurman, e ele vai falar para a gente que, enquanto cristãos, nós temos que lidar com a tecnologia tanto com liberdade, mas também com responsabilidade. Isso ele remonta a Gênesis, quando Deus dá a ordem para a gente guardar e cultivar o jardim. Tá aí esses dois princípios de liberdade para a gente poder usar, liberdade para desenvolver, liberdade para pesquisar, mas também essa liberdade precisa ser acompanhada pela nossa responsabilidade, por um uso responsável, por um desenvolvimento responsável. Então, eu acho que a teologia nos ajuda a pensar essas questões e, mais do que isso, nos ajuda a pensar como que a gente pode, por exemplo, combater ou amenizar os desequilíbrios que isso eventualmente vai gerar. E aí tem uma pesquisa que eu estava relendo aqui antes, de 2017, se eu não me engano, 7 ou 18, falando que no Brasil, por exemplo, 50% dos nossos empregos tendem a ser automatizados por inteligência artificial. E isso vai gerar uma crise social, econômica, de trabalho, enfim.
E como que a gente vai lidar com isso, né? Qual que vai ser o papel da igreja diante disso? Então, acho que primeiramente a teologia lida com essas questões, mas pensando na integração das duas coisas, na interação das duas coisas, eu acho que a inteligência artificial vem muito para auxiliar, talvez, o nosso trabalho, é, não para substituir, mais uma vez, é a mesma questão que a gente conversou sobre a igreja, não é para substituir, mas é para auxiliar ou para amplificar. Então, eu não vou usar um chat GPT, por exemplo, e pedir para ele fazer um sermão para mim, mas eu posso usar, por exemplo, para fazer uma pesquisa de referências bíblicas, para pesquisar e pedir para ele me informar, por exemplo, quais são os textos bíblicos que o termo X aparece nas escrituras, e ele vai me ajudar ali na hora de eu tentar fazer uma teologia bíblica de algum tema, por exemplo, vai me facilitar no meu processo de pesquisa, no meu processo de estudo, mas não vai substituir aquilo que o ser humano e que só o ser humano pode fazer, que a gente não pode abrir mão desse papel enquanto cristãos, enquanto pessoas que estão servindo as suas igrejas locais. Então, não é terceirizar nosso trabalho de forma plena, mas é usar da ferramenta como uma ferramenta que vai nos auxiliar, que vai otimizar o nosso trabalho, mas não substituí-lo. Se a gente tiver essa consciência, eu creio que a gente pode ter resultados bons, pode ser benéfico para a gente otimizar o nosso trabalho, mas, mais uma vez, sem substituí-lo, sem terceirizar aquilo que a gente faz para a ferramenta ou para a tecnologia. Exatamente, muito bem colocado. E mesmo assim que se for pegar referência lá no chat GPT, dá uma conferida na fonte, porque eu já sei de caso que pegou informação e eles correm o risco de errar também. Então, aí também tem que corrigir, tem que verificar a fonte, né? Muito boa a explicação. Kaique, em rápidas palavras, na sua opinião, por que é importante estudar teologia, independente se é presencial ou à distância? Bom, a teologia é o estudo da nossa fé, né? Quando a gente está falando da teologia cristã, por exemplo, da teologia protestante, por exemplo, é o estudo da nossa fé. E de forma bem rápida e simples, estudar teologia é a gente ter a possibilidade de aprofundar naquilo que nós cremos. E isso tem desdobramentos para a nossa vida pessoal, para a nossa vida devocional. Se eu entendo mais sobre as escrituras, por exemplo, eu tenho mais condições de aprofundar o texto bíblico, daquilo fazer mais sentido para a minha vida. Isso tem desdobramentos para minha igreja local, por exemplo, ou para algum ministério que eu sirva, porque uma vez que eu estudo teologia, a premissa é que eu vou estar me capacitando mais para entender aquilo que eu estou fazendo e poder fazer melhor. E não só a nível devocional, não só a nível de igreja local ou de ministério, mas também na esfera pública, né? Eu ter condições, ter fundamentação, ter base para expressar a minha fé, expressar aquilo que eu creio na esfera pública, no meu trabalho, nos meus estudos, na minha área de atuação, ou em qualquer ambiente público que eu esteja, que seja necessário dialogar sobre alguma questão, apresentar algum ponto, tratar sobre algo. Tudo isso a teologia nos ajuda, um estudo teológico feito de verdade, feito com os joelhos no chão, feito de forma piedosa e devocional, vai nos ajudar nesse sentido, a nível individual, a nível da igreja local e a nível da esfera pública. É, coisa linda, é glorificar o nome de Deus aonde for, né? Seja sozinho, em casa, na sociedade, na igreja. Que coisa linda, Kaique. Muito obrigado, quero te agradecer muito e pedir para você falar para quem está nos assistindo, quem gostou, quem quer saber mais sobre o Kaique ou sobre o seu trabalho no Invisible College, onde pode te encontrar nas redes sociais. Ah, legal. Obrigado pelo espaço. Se quiserem me encontrar, eu uso muito o Instagram e Twitter. Os dois é @Kaique Fernandes. E se quiser encontrar o link, saber mais sobre aquilo que a gente está propondo, nossos cursos, nossos materiais gratuitos, que tem muita coisa gratuita também, para quem não pode ou não quer pagar pelos cursos. No Instagram é invisible.college e o site é theinvisiblecollege.com.br. É só acessar lá que a gente vai ter muita coisa para oferecer. Muito bom. Lembrando que Kaique é com K, né? Os dois Ks. E Isso, o I simples no primeiro I e Y no último, né? isso. Kaique Bem Fernandes. complexo, mas dá Não, para mas é achar. bonito, é muito bem colocado. Que legal. Kaique, muito bom conversar com você de novo e
explanar, assim, os nossos conhecimentos, nosso entendimento, através de você que vive, respira esse trabalho e também é temente ao Senhor, né, leva aí o uso das redes com temor e tremor. É sempre muito bom conversar com você. E eu queria pedir para você deixar uma mensagem final para quem está assistindo, vai assistir futuramente também, por favor. Ah, legal. Eu que agradeço pelo convite, obrigado pela oportunidade. É sempre um prazer poder conversar com você e principalmente sobre esse tema que eu gosto tanto. E bom, uma mensagem final que eu deixaria é para que a gente pudesse cada vez mais levar a nossa fé a sério. Não que as pessoas não levem a fé a sério, mas tentar pensar a fé para além daquilo que comumente, ou de forma geral, a gente pensa que é só alguma coisa para minha devocional, ou só uma coisa ali que eu faço no domingo. Mas a gente ter o desafio de tentar pensar nossa fé em todas as áreas da nossa vida, tentar pensar nossa fé na integralidade de quem nós somos, na integralidade e na complexidade que nós somos enquanto seres humanos, enquanto pessoas. E isso diz respeito a tudo, isso diz respeito aos nossos trabalhos, isso diz respeito às nossas relações familiares, isso diz respeito ao nosso lazer, isso diz respeito ao nosso descanso, isso diz respeito às iniciativas que a gente faz e apoia, ou deixa de fazer e deixa de apoiar. Então, eu queria desafiar assim, quem está nos assistindo a sempre tentar pensar nessa perspectiva, sempre tentar entender, ir para as escrituras e tentar olhar como que a fé bíblica, que é uma fé que é integral, que é para o ser humano inteiro, na sua completude, ela ressignifica, ela dá novas possibilidades, ela amplia toda a nossa existência e não só aquelas questões que a gente tem, entre aspas, como no aspecto religioso, mas toda a nossa realidade, toda a nossa vida e como a fé cristã é poderosa para fazer essa transformação. Então, reflitam nisso, busquem pessoas que podem te ajudar a pensar nisso, porque com certeza isso vai ser transformador para nós quando a gente de fato viver a nossa fé, encarnar a nossa fé em toda a nossa existência, em todas as áreas da nossa vida. É isso. Amém, 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 amém. Que mensagem linda, obrigada. Enche os nossos corações, enriqueceu demais nosso programa que fala sobre a importância de estudar e viver a teologia, né, Kaique? Obrigada mais uma vez e até uma próxima, se Deus quiser, que Deus continue te usando e te abençoando, tá bom? Amém. Valeu. Eu que agradeço. Deus abençoe vocês também. Parabéns pela iniciativa. Amém, amém. Que bom, que conversa gostosa, né, gente? Muito bom. E tem muito mais, não para por aqui. Essa é uma parte muito gostosa de conversa do nosso programa, mas a gente continua. Espero que você tenha gostado. Escreve aí se você gostou da nossa entrevista, se ficou alguma dúvida, pode escrever aí, tá bom? Saiba Mais é o nosso quadro onde os pastores respondem as perguntas que fizemos nas caixinhas do Instagram lá da IPB, Igreja Presbiteriana do Brasil Oficial. Se você não segue ainda, vai lá e segue. E nós respondemos aqui no programa de hoje, que foi sobre estudo da palavra de Deus. E se liga aí no que as pessoas estão querendo saber e saiba mais com o reverendo João Paulo Tomás de Aquino. Estudar teologia demais não esfria o coração? Bem, essa é uma pergunta bastante interessante. Eu diria que não. Estudar teologia não esfria o coração, assim como a lei de Deus também não esfria o coração. Nada que entra no homem tem o poder de complicar o homem, de sujar o homem. O problema nosso não está fora, o problema nosso está dentro, o problema nosso é o coração. É do nosso coração que vem todas as maldades, todas as perversidades, toda a frieza contra o Senhor Deus. Então, estudar teologia é uma grande bênção. Estudar a revelação de Deus, conhecer mais das Escrituras, conhecer mais da verdade de Deus, é um privilégio e uma grande bênção. O problema é que o nosso coração doente, ele por vezes se acostuma com o sagrado, ele se acostuma com o que é bom. É assim como no casamento, não é verdade? Os primeiros anos são muito empolgantes, são uma grande maravilha, mas de repente vem um tempo de costume, de repente vem um tempo que os cônjuges se acostumam demais um com o outro e consideram como se fosse normal ter um ao outro. Assim também acontece na teologia.
quando a gente estuda as verdades de Deus, as profundidades da palavra de Deus, isso é uma grande bênção, mas porque o nosso coração é doente, nós corremos o risco de nos acostumar com essa grande bênção e isso acabar fazendo mal. Mas que fique muito claro, esse mal é causado pelo nosso coração e não pelo estudo da teologia. O estudo da teologia é sempre uma bênção e deve ser feito em oração, deve ser feito de maneira devocional, deve ser feito em busca profunda do Senhor e tentando lembrar sempre que o nosso objetivo é ter comunhão com o Rei dos Reis. Qual é o sentido ou porquê estudar teologia? Juliano nos propôs essa pergunta e existem várias respostas. Por que estudar teologia? Nós devemos estudar teologia porque nós aprendemos mais sobre quem é Deus. Devemos estudar teologia porque, ao nos aproximarmos de Deus, passamos a conhecer melhor também quem nós mesmos somos, conhecer melhor o nosso próprio coração. Sendo Deus o padrão de toda beleza, quando nós estudamos teologia e conhecemos melhor a Deus, nós somos mais aptos para detectar beleza no mundo, para reconhecer beleza no mundo. Sendo Deus o padrão de toda verdade, quando nós estudamos teologia, nós somos capacitados a detectar a verdade. No meio da nossa chamada era da informação, como é importante nós conhecermos o que é a verdade, como é importante nós sabermos detectar o que é confiável e o que não é confiável. E a teologia nos ensina isso. A teologia nos ensina a conhecer as profundezas do nosso próprio coração. Aliás, a Bíblia diz que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Sem teologia você não consegue ter essa noção. Sem teologia você não conhece onde o teu coração te engana. Sem teologia você vira uma presa fácil do auto-engano do seu coração. Assim nós precisamos estudar teologia por muitos motivos. A teologia nos ajudará a amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. E assim, estudando teologia, nós vamos cumprir a razão de ser da nossa existência. Como conciliar a teologia com a tradição? Quais são os limites? Mateus Pérez fez essa pergunta, ótima pergunta. Bem, primeiro a gente precisa definir. Teologia é o estudo da revelação de Deus, é o estudo da palavra de Deus. Tradição é aquilo que os homens têm afirmado ao longo dos séculos a respeito da palavra de Deus e a respeito do estudo da revelação de Deus. Assim, existe certamente grande sobreposição entre o que é a tradição e o que é a teologia. No entanto, você vai perceber que diferentes grupos, diferentes denominações ou até mesmo diferentes países, diferentes épocas, terão uma maneira peculiar, uma maneira toda sua de compreender a palavra de Deus. E é a isso que nós damos o nome de tradição. Então, por exemplo, existe para os presbiterianos, nós cremos que o modo correto do batismo é a aspersão, que o modo que o batismo era realizado até na época do Novo Testamento era a aspersão. Os nossos irmãos batistas e diversos outros irmãos de outras denominações acreditam que o modo correto do batismo é a imersão. Irmãos de algumas denominações não batizam crianças, nós presbiterianos batizamos crianças. Ou seja, nós interpretamos a palavra de Deus de maneira diferente que os nossos irmãos em algumas questões específicas. E é assim por toda a cristandade. Cada grupo tem a sua maneira particular de interpretar a Escritura em alguma coisa. É a isso que nós damos o nome de tradição. Por exemplo, com relação ao Apocalipse, as questões dos últimos tempos, questões da escatologia, existem maneiras diferentes de compreender. É claro que o grupo que crê daquela maneira vai dizer: o nosso é a teologia verdadeira, nós é que estamos certos. O outro grupo vai acusar: não, aqui vocês estão seguindo uma tradição e uma tradição errada. O fato é, todos os grupos cristãos
tentam fazer o seu melhor para interpretar bem a palavra de Deus. Bem, não é bem assim. Existem grupos que usam a palavra de Deus como um subterfúgio para ganhar dinheiro ou coisas assim. Mas eu estou falando de grupos cristãos sérios. Todos os grupos cristãos sérios, históricos, tentam interpretar corretamente a palavra de Deus. E assim, quando eles chegam em decisões diferentes ou em conclusões diferentes, nós podemos chamar isso de tradição. Como relacionar uma coisa com a outra? A nosso estudo da escritura, nosso estudo da palavra de Deus, estudo profundo nas línguas originais, tentando entender questões literárias, aspectos históricos, o nosso estudo sério da palavra de Deus sempre deve ter o direito de questionar a nossa tradição. Então veja, se o texto diz uma coisa diferente daquilo que o meu grupo diz, então eu tenho que estar disposto a questionar aquilo que o meu grupo diz, a fim de chegar à verdade. E nesse processo de pesquisa, nesse processo de questionar, pesquisar, compreender, argumentar, eu posso voltar a crer da mesma maneira que o meu grupo crê, e agora fazendo-o de maneira mais sólida, de maneira mais densa, mais profunda, ou quem sabe eu posso mudar alguma perspectiva e quem sabe até ter que mudar de grupo, se a questão for uma questão central para aquela tradição específica. Então a tradição é muito importante e não tem como abrir mão da tradição. Todos os grupos cristãos têm a sua própria tradição, mas é muito importante que a gente sempre questione as nossas próprias tradições com base na palavra de Deus. A revelação tem que ter precedência sobre a tradição sempre. Quais são os critérios teológicos para falarmos que algum membro de outra doutrina é nosso irmão? Thomas fez essa pergunta e essa é uma pergunta muito importante, Thomas. Como detectar se alguém é nosso irmão em Cristo? Porque, veja, existem diversas igrejas, diversas seitas, diversas denominações, diversos grupos, diversas portinhas com nomes esdrúxulos, e como saber quem realmente é nosso irmão em Cristo Jesus e quem não é? Bem, talvez a primeira resposta para isso seja voltar ao credo apostólico. O credo apostólico é a afirmação mais básica da fé. Nós afirmamos no credo que nós cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nós cremos em Jesus Cristo, único Filho de Deus, nosso Senhor, nós cremos na concepção virginal de Cristo, ele foi concebido por uma virgem por obra do Espírito Santo de Deus, nós cremos que ele morreu nas mãos do Império Romano e nas mãos dos seus próprios compatriotas, e ele o fez como uma substituição pelos pecadores. Nós cremos também no Espírito Santo, nós afirmamos no credo apostólico, cremos na igreja e cremos numa volta de Cristo Jesus, quando ele vai levar a sua igreja. Então, se alguém de coração professa todas essas verdades, então nós podemos chamar essa pessoa de nosso irmão. Agora, note uma coisa. Quando nós professamos o credo, quando nós declaramos, confessamos o credo, nós dizemos: eu creio na Santa Igreja Católica ou na Santa Igreja Universal. O que não é o nome de nenhuma denominação. Quando a gente chama Igreja Católica, nós não estamos falando a respeito da Igreja Católica Apostólica Romana, mas sim nós estamos declarando que nós cremos na catolicidade da Igreja, na universalidade da Igreja. Nós cremos que nós presbiterianos não somos a única igreja válida sobre a face da terra, ou nós cremos que a nossa tradição não é a única tradição válida. É isso que nós dizemos quando nós confessamos: eu creio na Santa Igreja Universal, na Santa Igreja Católica. Portanto, qualquer grupo que diga só nós estamos certos é um grupo que automaticamente se tornou uma seita. Qualquer grupo que aceite outra fonte de autoridade além da palavra de Deus, então seja essa fonte de autoridade os escritos de alguém,
a fala de uma autoridade espiritual falando da sua cadeira, a fala de pessoas que já morreram ou de espíritos, por assim dizer. Então, qualquer grupo que se diga cristão, mas que aceite como fonte de autoridade outra coisa além da palavra de Deus, é uma seita. Qualquer cristão, qualquer pessoa que se diga cristã, mas que despreze irmãos que creem como ela só porque fazem parte de outro grupo, essa pessoa não tem o direito de ser chamado um irmão. Qualquer pessoa que questione a divindade de Jesus Cristo, a verdadeira divindade e a verdadeira humanidade de Jesus Cristo, não pode ser chamado de nosso irmão. Qualquer pessoa que negue a doutrina da Trindade, que o único Deus subsiste em três pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Se alguém nega essa doutrina, não pode ser chamado de cristão. Então veja, Thomas, que existem várias questões que são basilares da fé, sem as quais alguém não pode ser considerado cristão. Tanto uma pessoa, quanto uma denominação inteira, quanto um grupo inteiro. Pode até ter o nome de igreja, pode até ter uma placa de igreja, mas se não professa aquilo que a cristandade tem afirmado como básico desde o século I, desde o século II, então, infelizmente, não pode ser chamado de nosso irmão. Eu espero que essas respostas tenham sanado algo das suas dúvidas. Meu nome é João Paulo Tomás de Aquino e esse é o Saiba Mais. Até a próxima. Você já se perguntou, já pensou alguma vez na vida, por que estudar teologia? Paulo Menezes, administrador, seminarista presbiteriano e fundador da ONG Embaixada do Bem, é o nosso colunista de hoje, falando sobre a sua trajetória até o seminário e por que estudar teologia. Olá, graça e paz da parte de Jesus, o nosso Senhor. Meu nome é Paulo e eu sou vocacionado para o sagrado ministério. Filho de pai militar e mãe cabeleireira, aos 8 anos de idade conheci a Igreja Presbiteriana 13 de Maio, situada na cidade de Aracaju, Sergipe. Lá, além de fazer novas amizades que duram até hoje, também conheci a fé reformada, através das exposições bíblicas do fervoroso e falecido reverendo Luiz Carlos Sintra. Ah, como eu amava ouvi-lo! Todo sábado, depois do culto jovem, eu era convidado para dormir em sua casa. Me sentia como filho adotivo em sua família e aprendia muitas lições. Sobretudo, a amar a Deus e sua palavra, o que inevitavelmente deságua na vida do próximo. O reverendo Luiz Carlos Sintra me ensinou que deveríamos ser tão zelosos pelas Escrituras quanto amorosos com as ovelhas. Quando eu penso no tipo de pastor que eu quero ser, além de Cristo, o alvo das nossas vidas, eu penso naquele pastor pernambucano arretado que serviu fielmente a Cristo até a morte. Aquelas sementes lançadas domingo após domingo, através da exposição bíblica, encontraram solo fértil no meu coração. Anos mais tarde, já no estado do Rio de Janeiro, após muito pensar, sonhar, estudar a Bíblia, servir na igreja local e conversar com o meu pastor, eu ingressei no curso de teologia. É importante ressaltar que, anteriormente, já tinha cursado teologia no Seminário Batista Reformado, mas o desejo de servir e ser ordenado pela minha amada igreja, a IPB 25 de agosto, na cidade Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro, ardia no meu coração. O reverendo André Luiz, meu pastor até então, foi grandemente usado pelo Senhor para me encorajar e encher meu coração de alegria. Ele, exímio pregador da palavra, hoje pastor auxiliar na Catedral Presbiteriana do Rio, me abençoou muitas vezes com seus conselhos e esboços de sermões expositivos. Alguns entregues enquanto comíamos no Burger King, eu ainda lembro. Tão abençoador quanto o reverendo André, também foi o reverendo Márcio, pastor que assumiu a igreja após a transferência do reverendo André. Seu amor e paciência foram fundamentais para acalmar meu ansioso coração, principalmente na primeira vez que subi ao púlpito para pregar a palavra do Senhor. Pela providência divina, meses mais tarde, quis o Senhor me trazer a São Paulo. Aqui, casei, ingressei no Seminário Presbiteriano José Manuel da Conceição,
conhecido como JMC, tornei-me membro da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo e agora, há poucos meses, descobri que serei papai de um menino, o valente Pedro, Pedrinho, que pela graça de Deus está crescendo saudavelmente no ventre da sua mãe. No JMC encontrei professores altamente capacitados, fiéis à palavra, homens de Deus, além de amigos amáveis e generosos, e uma estrutura predial admirável. Contudo, a rotina de estudos é intensa, e aprender grego e hebraico, como conciliar longas leituras obrigatórias, entregar trabalhos, participar de evangelismos, fazer provas, dar conta das tarefas domésticas e servir na igreja local, pode ser um grande desafio para o candidato ao sagrado ministério. Ufa! Se eu não tivesse sido chamado por Deus, eu jamais teria prestado o vestibular da IPB. Tenho visto dia após dia que o Senhor tem me dado forças, aumentado a minha fé, derramado graça e aberto portas para que tanto o meu conhecimento intelectual seja aperfeiçoado, quanto o meu sustento seja providenciado. Muito dessa graça sobre a minha vida tem sido derramada através do meu pastorzão amado e querido, o reverendo Roster Guimarães Lopes. Eu considero um dos melhores expositores bíblicos que já pude conhecer em toda a minha vida. Contudo, seu coração é maior que sua oratória. Servir e aprender com ele tem sido um bálsamo para os meus dias cansativos e um prazer em dias alegres. O ministério da palavra pode ser comparado com as duas partes de uma mesma moeda. É um privilégio servir ao Senhor da Seara, como também é uma responsabilidade. Vale ressaltar que a natureza do presente trabalho não dispõe sobre o chamado universal de todos os santos, como o sacerdócio universal dos crentes, por exemplo. É outro tipo de chamado, um chamado específico, do qual o apóstolo Paulo qualificou como excelente obra. Bom, se você possui um forte senso de chamado, uma convicção interior que persiste mesmo em face de desafios e dificuldades, uma vida de oração e devoção, um caráter íntegro e um amor genuíno por pessoas, ao ponto de se importar com suas necessidades espirituais e emocionais, procure seu pastor. Converse sobre sentimentos e pensamentos. Como eu disse, sem a ajuda dos pastores que passaram pela minha caminhada, eu não teria encontrado coragem e sabedoria para discernir as atitudes que deveria tomar. Os conselhos do seu pastor, como reconhecimento da sua igreja local, meu amigo, são fundamentais para a sua vida de estudos no seminário teológico. Jesus nos ensinou a orar por mais trabalhadores para a sua colheita, pois os campos estão brancos. Quem sabe Deus não está o chamando para tão excelente obra. Querido amigo, eu adoraria vê-lo servindo e trabalhando nessa tão rica colheita comigo. Há muitas cidades no Brasil e no mundo, cheias de eleitos, à espera de uma boa e fiel pregação das Escrituras, necessitados da reconciliação e da graça do nosso Deus. E eu oro para que o Senhor me envie e o envie para a honra e glória do Senhor, que reina pelos séculos e séculos. Amém. Seguindo o nosso tema teologia, eu quero fazer uma indicação literária maravilhosa. Esse livro, A Doutrina do Conhecimento de Deus, é excelente para quem quiser se aprofundar mais no estudo teológico. Frame, ele é um professor de teologia sistemática e filosofia no Seminário de Teologia Reformada em Orlando. E nesse livro ele explora um pouco do nosso relacionamento com Deus como uma relação de conhecimento. Olha que bárbaro! Ele fala um pouco sobre como tendemos a esquecer que Deus realiza feitos poderosos para que os homens saibam que Ele é o Senhor. E assim, Frame também relaciona o conhecimento que temos de Deus com o conhecimento que temos sobre nós mesmos e do mundo ao nosso redor. E mostrando a sua convicção de que teologia é aplicar as Escrituras em todas as esferas da nossa vida, Frame combina uma análise de assuntos com dicas práticas para a vida no conhecimento de Deus. Então, essa é a dica, a doutrina do conhecimento de Deus. Dica literária para você que gosta de ler, imperdível. Não podia deixar de passar essa. É isso aí, gente, mas ainda tem mais.
tem indicação turística e hoje eu vou levar vocês para uma viagem virtual para um dos pontos turísticos mais populares do Centro-Oeste, o Parque Flamboyant. É isso mesmo, localizado lá na cidade de Goiânia, esse pequeno parque é um verdadeiro oásis urbano, com mais de 70 hectares de área verde exuberante e uma ampla variedade de atividades para todas as idades. E você que gosta de dar aquela caminhada, ao caminhar pelo parque, você encontrará uma grande variedade de árvores e flores, incluindo deslumbrantes flamboyantes que dão o nome ao parque, né? E também tem vários lagos e córregos que adicionam ainda mais beleza à paisagem. Para aqueles que adoram atividades ao ar livre, há diversas opções de esportes, como futebol, vôlei, basquete, corrida, além de playgrounds para as crianças. Claro, não poderia faltar, né? E o parque também é um ótimo lugar para fazer um piquenique com a família. Já pensou? Levar seus amigos também? Ou simplesmente relaxar em um dos muitos bancos, daqueles bancos gostosos que tem espalhado por todo o local. Mas isso, gente, ainda não é tudo. O Parque Flamboyant também é conhecido por sua área cultural, onde você pode desfrutar de exposições de arte, apresentações musicais, eventos literários e muito mais. Tá vendo? Multifrequência também é lazer. Então, se você está procurando um lugar para escapar do ritmo agitado da cidade e desfrutar um pouquinho mais da natureza e da cultura, não perca a oportunidade de visitar o Parque Flamboyant. Eu tenho certeza que você vai adorar. Eu dei uma dica de turismo, dica de livro e agora eu quero fazer mais uma dica. Multifrequência, multi-informação também. A nossa indicação cultural de hoje é muito especial. Pensando em todos os materiais que temos para embasar a nossa doutrina e a nossa fé, um desses conteúdos é a Confissão de Fé de Westminster. Você conhece? Talvez você já tenha ouvido muito falar, né? Mas às vezes você nem conhece direito. E se as verdades desse livro fossem traduzidas em música? Este é o Confissão no Canto, isso mesmo. A Confissão de Fé de Westminster musicada. Hoje está disponível na primeira temporada de lançamento dos capítulos 1 a 11 no YouTube. É só procurar a Confissão no Canto e se maravilhar com a beleza dessas canções. Olha que dica preciosa para você. Me fala aí se você gostou. Autoridade da Escritura Sagrada não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja. Autoridade da Escritura Sagrada não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja. E tenho certeza que você vai gostar também dessa outra indicação que eu tenho para você. Como você sabe, a IPB é completamente ligada em missões e principalmente em levar o Evangelho. E pensando nisso, o Multifrequência traz o nosso Momento Hub para você conhecer um dos nossos conteúdos do Multi. É a multiplataforma de comunicação da Igreja Presbiteriana do Brasil. E no nosso Momento Hub de hoje, você vai conhecer um pouquinho mais do Bíblia para a Igreja. Você percebe como ele está reinterpretando o espírito dos seus dias? Enquanto as pessoas achavam que o errado era você jurar falsamente, Jesus quer dizer, é mais do que isso. Você erra quando você precisa apelar às outras coisas para dar credibilidade a você. No meio do povo de Deus, tem que haver gente que é confiável, porque é de Cristo. Olha que aplicação importante a gente pode tirar para as nossas vidas. Talvez
você desconfie de pessoas quando elas dizem algumas coisas porque você acha que conhece elas. Mas nessas horas, a gente quer ler coração e Deus falou nada disso. Ouça palavras. Julgue as pessoas pelas palavras. Quando pessoas são confrontadas e às vezes disciplinadas na igreja, não é porque a gente sabe o estado do coração delas, é porque a gente está julgando as pessoas pelo seu exterior, pelos seus atos e pelas suas palavras. É assim que a gente tem que fazer com pessoas. Dê credibilidade ao que as pessoas falam, sem achar que você lê corações. Você não lê corações. Só o teu Salvador faz isso. Então, resgatemos a importância não só da veracidade, mas de sermos pessoas que confiam nos nossos irmãos e esperam que os nossos irmãos sejam verdadeiros. Então, confiam em que sentido? Dão ouvidos às suas palavras e os avaliam pelas suas palavras, não por supostas intenções que a gente acha que eles têm. Bíblia para a Igreja. O Sermão do Monte, com Heber Campos Júnior. Herman Bavinck, em sua Dogmática Reformada, diz que o território para o florescimento da teologia é a religião e a igreja local. Seguimos a Deus e o obedecemos. Aprofundamos na palavra e na oração, mas isso deve ser acompanhado da comunhão com os irmãos. Meios de graça utilizados para compreendermos ainda mais os benefícios da salvação em Cristo Jesus. Bom para a gente refletir, né? O programa de hoje nos desafiou sobre a importância da teologia. Assim como nós lemos em Efésios 3, 17 a 19, que o Senhor nos guie sempre e aprofunde em nós cada vez mais e que possamos ter a consciência alicerçada no amor de Cristo para compreender com todos os santos a largura, o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento e assim sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Chegamos ao fim do nosso programa e eu quero agradecer a você pela sua companhia e que Deus nos abençoe e nos capacite a irmos cada vez mais profundamente com Ele, intimidade com Ele, tá bom? A gente fica por aqui, mas estaremos de volta no próximo programa e eu espero por você. Até lá!